Agora que você já entendeu qual é a sua realidade, agora que você já entendeu como é o ambiente, como é a situação onde o seu filho está vivendo, agora que você já tem a percepção de tudo o que acontece ao longo do dia com o seu bebê, agora que você entendeu o quanto é importante estar mais atenta a algumas questões, eu quero falar aqui sobre ambiente. Ambiente não é só o local onde nós estamos inseridos, a casa onde a gente vive, os locais onde a gente frequenta. Ambiente também tem relação com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Nós superestimamos a nossa capacidade de não nos deixar afetar pelo meio em que a gente vive. É muito comum as pessoas não perceberem que muito do que elas pensam, do que elas são, do que elas fazem, está totalmente influenciado pelo meio em que elas vivem. Por que as pessoas têm vidas tão diferentes umas das outras? Por causa da forma que as pessoas foram criadas. Tudo aquilo que você aprendeu com seus pais, a escola onde você estudou, os amigos que você teve, tudo isso exerce influência em quem você é agora. O ambiente, ele é o que mais influencia em quem nós vamos nos tornar. Só em torno de 25 a 30% do que nós somos tem a ver com a nossa genética. Todo o resto tem a ver com as nossas vivências e com o local e com as pessoas que a gente tem contato. Só que as pessoas não têm essa noção. Muitas coisas nas quais você acredita, as quais você tem convicções, tem certezas absolutas, tem as formas de você lidar com as coisas, tem total relação com o que você aprendeu ao longo da vida e não necessariamente são verdades absolutas. Às vezes, mesmo sendo verdades, às vezes mesmo sendo coisas que estão corretas, que é uma questão de opinião, que é uma questão de como cada pessoa escolhe fazer as suas coisas, não necessariamente uma questão de certo ou errado. Às vezes, se você nunca parou para pensar naquilo, nunca parou para realmente se conhecer, refletir sobre sobre a vida, né? Sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre onde você está. Se você nunca parou de verdade para começar a entender sobre isso, talvez você não perceba que as opiniões que você tem, na verdade, nem são suas. São opiniões de outras pessoas que você aprendeu de certa forma a reproduzir e hoje você age com convicção delas. Talvez agora que eu esteja falando isso, se você nunca realmente parou para refletir, isso te soe estranho ou totalmente fora da realidade. E se alguém me dissesse isso há 8 anos atrás, eu também ia pensar a mesma coisa. Eu achava que tudo que eu pensava era assim, era daquela forma e que aquele era o meu jeito de ser e de encarar as coisas e querer, né, o que eu queria para minha vida, a forma que eu pensava sobre as coisas era aquilo. Quando eu comecei a realmente entender quem eu era, me colocar fora do ambiente em que eu sempre vivi, fora mentalmente, né? Comecei a ter acesso a outras pessoas na internet, as redes sociais proporcionam uma possibilidade enorme de a gente entrar em contato com pessoas que a gente jamais conheceria e ter uma noção do que existe por aí. Vida perfeita não existe. A gente não pode se iludir com isso, mas a gente precisa enxergar realidades diferentes da nossa, pensamentos diferentes dos nossos, para entender o que existe e aí sim conseguir entender quem nós realmente somos, do que nós realmente gostamos, o que nós realmente queremos para a nossa vida. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a enxergar que muitas das crenças que eu tinha, das verdades que eu tinha na minha vida, não eram aquilo.
Eu comecei a enxergar que eu, na verdade, era de outra forma, e às vezes até coisas que eu tinha como verdade me incomodavam, é justamente por isso, porque não eram as minhas verdades. E eu tô querendo trazer isso aqui para vocês, para contextualizar questões da maternidade, que por a gente ter ouvido a nossa vida inteira, por terem, de certa forma, feito a gente acreditar que era assim, a gente acreditou. E ter isso enraizado dentro da gente, não se abrir às vezes para outras ideias, outras oportunidades, outras possibilidades, faz com que a gente viva naquele mundinho. E às vezes, quando a gente tem conhecimento de outras formas de fazer as coisas, a gente possa não conseguir fazer por causa das verdades que a gente tem dentro da gente. Vou agora exemplificar para ficar claro aqui o que eu quero dizer com isso. As pessoas acreditam que bebês, né, que crianças não dormem bem. Isso é algo que está enraizado na grande maioria das pessoas. Eu tenho certeza que a maioria de quem está me assistindo aqui pensa ou pensava assim. Talvez algumas de vocês, por terem contato com a internet hoje em dia, ouvirem tantas pessoas falando que dá sim para ensinar um bebê a dormir bem, que dá sim para ter uma boa rotina, já tenham entendido que isso é possível. Mas ainda mesmo assim, talvez achem que é difícil demais. E qual é o problema disso? O problema é que na hora que a gente vai colocar as coisas em prática, ter esse pensamento, ter essa crença que limita, impede a gente de agir, de ser constante, porque na hora que aparece o primeiro desafio, que geralmente é, por exemplo, o choro da criança, uma resistência, noites de repente um pouquinho piores, dias às vezes um pouquinho conturbados, até que a gente seja constante para alcançar aquilo, quando a gente enfrenta esses desafios que aparecem, acende uma luzinha dentro da nossa cabeça que diz: tá vendo? Não dá. Bebês, não, usando o exemplo que eu tô dando aqui, bebês não dormem bem. A mesma coisa para alimentação. A gente tem essa crença errada de que crianças não comem bem, de que crianças são chatas para comer. E isso é uma mentira. Isso acontece por causa da forma que os adultos conduzem a introdução alimentar e a alimentação da criança. Porque ficam com pena, porque acham que não tem problema dar uma bolachinha, porque sempre achando que cada atitude é pequena demais para fazer um mal, é boba demais para que não seja, é exagero de quem age de uma determinada forma. Esse tipo de atitude leva a comportamentos, leva à aquisição de hábitos, a mudança de paladar, leva a coisas que vão fazer com que a criança fique chata para comer. E aí o que acontece? A maioria das pessoas faz isso. O que a gente vê por aí, o comum, são crianças que não comem bem, que precisam estar em frente a uma tela para comer, que só colocam batata frita e macarrão no prato. É o que a gente vê por aí. Então, na hora que você senta com seu bebê para comer, quer começar a introdução alimentar, ou às vezes essa introdução alimentar tá indo bem, mas o bebê passa por uma situação em que ele começa a comer um pouquinho menos, a mãe fica preocupada e para que pelo menos coma alguma coisa, ela dá qualquer coisa e começa daí a mudar esse paladar. Por quê? Porque dentro da cabeça da mãe ela já tem isso. Crianças são difíceis para comer. Então, no primeiro desafio, na primeira dificuldade, os padrões de comportamentos, as atitudes já começam a mudar e não acompanhar o que precisa ser feito. E é isso o que vai causar o problema. É não fazer as coisas da forma favorável para que a criança durma bem, da forma favorável para que ela coma bem, da forma favorável para que ela tenha uma boa rotina, que impedem que isso aconteça. E não o fato em si de que crianças não dormem bem, não comem bem, não têm rotina, não colaboram, são difíceis. Não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. É algo que te fizeram acreditar. E se você
mantiver essas crenças na sua cabeça, é isso o que vai acontecer na sua vida. Porque é aquilo no qual você acredita que acontece. Porque se você acredita naquilo, você não vai conseguir ser consistente para mudar, para que com você essa realidade seja diferente. Quando eu decidi, quando eu engravidei do meu primeiro filho, uma coisa que eu aprendi foi sobre rotina. E desde que o meu primeiro filho nasceu, ele teve rotina. E até o meu terceiro filho, todos tiveram rotina. O meu primeiro filho, eu não soube ensinar ele a dormir. Então, a consequência da rotina para o sono é nítido que aconteceu. É nítido que ele dormia melhor do que as crianças por aí. Mas eu não soube o a mais que precisava para contribuir para o sono de excelência que ele precisava ter. Quando eu aprendi com o meu segundo filho, por ele já ter a rotina adequada, foi muito fácil ensinar ele a dormir. Por quê? Porque eu tinha dentro de mim a convicção de que se alguém conseguia, eu ia conseguir. Eu não deixei que as crenças que eu tinha sobre essas questões falassem mais alto do que o meu desejo e a certeza de que seria sim possível, porque eu não sou menos do que ninguém para não conseguir. Eu sabia que eu ia conseguir. Por isso, e por eu já ter rotina, por eu já estar com tudo de forma favorável, em 2, 3 semanas o meu filho estava dormindo super bem com 4 para 5 meses. Eu lembro que foi nessa época, não sei dizer certinho, eu acho que ele já tinha 5 meses quando eu realmente conquistei o que eu queria para ele. Coloquei em prática com meu terceiro filho, desde que ele saiu da maternidade, coloquei em prática porque eu sabia que se eu fizesse tudo lá do início, do jeitinho certo, os primeiros meses seriam conturbados, primeiro e segundo mês, mas eu já estaria numa situação melhor do que as anteriores e melhor do que o que muitas mães passam, e eu comprovei isso. E depois foi só melhorando cada vez mais. Então, desde que o meu filho nasceu, ele nasceu necessitando de mais despertares e amamentação e a coisa que o recém-nascido exige. Só que a coisa foi só melhorando, entende? Por eu saber o que fazer, não aconteceu de ficar situações assim, meu bebê dormia bem e de repente passou a despertar um monte. Isso não aconteceu, porque eu fui ajudando ele nesse processo. Eu fui ajudando ele a melhorar cada vez mais. Existiram contratempos, existiram questões na rotina dele, ou situações pelas quais o bebê passa ao longo do seu desenvolvimento, que interferiram sim. Mas por eu saber o que fazer, eu não permiti que maus hábitos fossem criados e piorassem a situação. Eu me mantive firme, eu me mantive fazendo o que eu precisava fazer para ajudar o meu bebê. E eu consegui. Mas a questão toda está em como a mãe lida com o bebê. Não é uma questão de culpa, porque a gente não sabe. As pessoas não ensinam isso. Se você não sabe, você não tem como colocar em prática. Mas não adianta a gente se sentir, não é culpa minha, é o meu bebê que é assim. E aí, com isso, a gente deixar de fazer a nossa parte. De entender, primeiro, que é possível, acreditar que é possível, ter o conhecimento de que é possível e ir atrás da informação que eu preciso para fazer aquilo acontecer. Cabe a mim como mãe, cabe a você como mãe. Então, o que eu quero trazer com isso é que o ambiente que a gente vive faz com que a gente seja de uma determinada forma e pense de uma determinada forma. Então, é fundamental que você se dedique a melhorar quem você é, a não dar ouvidos para as pessoas de fora. A partir do momento em que você está disposta, está aqui, adquirindo conhecimento, você sabe mais do que quem está ao seu redor. E você não pode deixar com que o que as pessoas
falam interfiram naquilo que você sabe que é o certo. Porque senão você fraqueja. Porque você tá aprendendo uma coisa, daqui a pouco vem a sua mãe e diz, ai, mas como é que vai fazer isso? Né? Por quê? Porque você tem aquilo que foi criado na sua cabeça desde muito tempo atrás, e aquilo é muito forte dentro de você. E algo que te falem, que te faça estremecer, pode fazer com que você coloque tudo a perder. O ambiente molda as pessoas. O ambiente que você viveu e vive está moldando quem você é sem que você perceba. E o ambiente em que o seu filho está vivendo está moldando quem ele será. O que a gente vê e o que a gente tem contato faz com que a gente normalize, mesmo que aquilo não seja bom, mesmo que aquilo não traga bons resultados. E quando a gente normaliza, o que é errado deixa de nos causar estranheza. Então, deixa de nos causar estranheza que mães com crianças de 3, 4, 5 anos não durmam a noite inteira, porque é o comum, é o que a gente vê. Deixa de nos causar estranheza crianças sentadas para comer em frente às telas, porque é o comum, é o que a gente sempre vê. Não deixe que o errado se normalize dentro de você. Crie o ambiente certo para que você haja da forma certa e para que você coloque o seu bebê nesse ambiente que vai moldar ele para quem ele vai se tornar. O meio em que você vive, as situações às quais você se coloca em contato, te fazem entrar num equilíbrio em relação a elas. Então, por exemplo, você tem um grupo de amigos que tem filhos, ou que não tem, mas enfim. E aí você costuma sair com esses amigos e você quer ter uma rotina pro seu bebê. Só que o seu bebê, ele dorme às 7. E quando vocês saem com esses amigos, vocês costumam ficar até mais tarde. Porque afinal de contas, é o que as pessoas costumam fazer. Colocar as crianças para dormir depois do horário que deveriam. E por você estar naquele meio, o que vai acontecer? Você acaba se deixando influenciar pelo ambiente, se deixando influenciar pelo que as outras pessoas estão fazendo com seus filhos e você volta para casa depois do horário que deveria para manter a rotina do seu filho. Eu não estou dizendo aqui que não vão haver exceções, mas exceções são exceções. Uma criança que vai para o colégio, ela tem uma determinada rotina ao longo da semana. Ela tem que acordar num horário para que ela esteja pronta para ir para o colégio, para chegar no colégio, por exemplo, às 7h30 da manhã. Ela precisa acordar num horário que torne viável ela estar às 7h30 no colégio. Para isso, ela deveria estar indo dormir, não é o que acontece com a maioria, num horário adequado para que ela durma tempo suficiente e ela não precise ser acordada. Só que não é o que acontece. O que a gente vê são crianças dormindo tarde e acordando cedo e não dormindo o suficiente, precisando ser acordadas, acordando estressadas, irritadas e passando a semana inteira dormindo menos do que deveriam. E aí, o que acontece no final de semana? Final de semana não precisa, final de semana não tem rotina, final de semana pode dormir até tarde. Então, de 7 dias da semana, 5 acontecem de um jeito e 2 acontecem de uma forma completamente diferente. 2 dias em 7 é muita coisa. O nosso corpo, a gente já conversou sobre isso, o nosso corpo ele se habitua à rotina. Ele precisa de uma rotina estável e que dê para ele o que ele precisa, que é um sono com o número de horas necessário para que tudo no nosso cérebro e em relação ao nosso organismo funcione da melhor forma. Então, o que precisa acontecer é essa criança ter horário certo para ir dormir, para que ela acorde de manhã descansada, que de preferência ela não precise ser acordada, e que no final de semana essa rotina se mantenha. E aí a gente vai entender que com um bebê isso precisa acontecer o mais certinho possível.
Vão haver dias pontuais em que algo vai fugir dessa rotina, em que você vai voltar um pouquinho mais tarde de algum evento, que você daí vai tentar fazer o seu bebê dormir na hora certa para que isso não prejudique ele. Mas isso não pode acontecer toda semana, várias vezes na semana, daí não é exceção. O seu bebê só é bebê, a gente vê as mães querendo aproveitar tanto, né? Porque o meu bebê, ele é pequeno só agora, passa tão rápido. Mas nesse primeiro ano da criança, ou até nos primeiros 2 anos, enquanto ele é bebê, a gente não entende que para isso também passa rápido. Que é importante manter essa rotina para o corpinho do bebê funcionar da forma certa, para que ele viva de forma tranquila, para que a gente dê para ele o que ele precisa. Para isso, às vezes, a gente precisa se adaptar a essas necessidades e fazer coisas que vão estar de acordo com a idade do nosso bebê. E conforme ele cresce, nós voltamos a fazer coisas em outros horários, fazer viagens mais longas, fazer coisas mais adequadas ao que essa criança que já cresceu consegue acompanhar. Vai passar rápido. A gente pode e deve aproveitar o nosso bebê, mas a gente não deveria colocar o nosso bebê em situações que não são necessárias para aquela idade. Levar um bebê de menos de 1 ano para a praia para ficar horas embaixo do sol. Levar um bebê pequeno para viajar durante dias em que a rotina dele vai ficar inevitavelmente fora daquilo que deveria. Por que a gente não pode esperar 3 meses a mais, 6 meses a mais? O que são 6 meses ou até 1 ano na sua vida? Quando é tanto na vida do seu bebê, numa época em que ele precisa, em que ele está pleno desenvolvimento e que ele precisa de cuidados mais específicos de acordo com a idade? Por que a gente não consegue esperar que esse bebê consiga estar pronto para fazer aquilo que é adequado para a idade dele? A gente não consegue se segurar. Ah, mas é porque a gente já fica tempo demais dentro de casa e a gente tem que aproveitar. Eu não estou dizendo para ficar dentro de casa. Eu estou dizendo para escolher fazer as coisas adequadas para cada idade. Logo vai passar. Aproveite o máximo possível o seu bebê enquanto ele é pequeno, mas dê para ele o que é adequado para a idade dele. Isso envolve os locais onde você vai, as pessoas com as quais você se reúne. Tá tudo interferindo na sua vida e na vida do seu bebê. Então você pode ir se encontrar com seus amigos, mas volte num horário adequado. Você pode combinar algo para fazer, mas combine em algum local que permita que o seu filho faça a soneca que ele precisa. Ou vá num horário que ele pode fazer uma soneca, nem que seja nesse dia que é uma exceção, uma soneca dentro do carro. O que a gente não pode é acostumar o nosso bebê a precisar do carro para fazer uma soneca. Mas num dia de exceção, a gente se organizar com o horário que a gente tem que estar numa festa. E para que os horários se encaixem, a gente de repente, ao invés desse bebê fazer uma sonequinha em casa, a gente sair mais cedo, colocar ele dentro do carro, dar uma voltinha de carro, ele dorme e aí a gente já vai para a festa para também não se atrasar e não ser inconveniente com quem tá ali dando aquela festa com tanto carinho, por que não fazer? É equilíbrio, é bom senso, é entender as necessidades do bebê. Saber que esse bebê precisa se adaptar a algumas questões da família, mas que a família não pode deixar de se adaptar a algumas questões necessárias para cada idade dessa criança. Então, o ambiente, ele envolve tudo isso. E se você entende isso, você vai agir completamente diferente nas decisões que você vai tomar enquanto seu bebê for pequeno e também conforme a sua criança for crescendo, sabendo que mesmo a gente precisando ter a nossa vida, a gente não devendo abrir mão de tudo que é nosso, dos nossos cuidados com a gente mesma, às vezes de um trabalho se a gente não quer abrir mão disso, do que quer que seja pra gente que é importante, a gente precisa conciliar isso com as necessidades da nossa criança, da melhor forma possível. Então eu espero que você tenha entendido o quanto pessoas interferem em como a gente é,
o ambiente interfere em quem a gente se torna. Isso tudo vai influenciar em quem nossos filhos serão. Então reflita, o que você quer para o seu filho? Como você quer que ele seja? Quais as pessoas você quer que interfiram em quem ele será? Tudo isso tem que ser pensado na nossa maternidade. E isso vai fazer total diferença na vida de vocês.